Vamos dar início aqui agora à nossa correção da tarefa 19 de matemática, em que a gente está falando das relações trigonométricas, né? Em especial, estamos falando principalmente dos valores de seno, cosseno e tangente. Aqui na questão 55 a gente tem alguns triângulos e pede para a gente encontrar os valores de x em cada caso, né? Beleza. Aqui no item A, a gente tem esse triângulo, temos um ângulo de 60 graus e algumas coisas a gente tem que, é importante a gente saber. Temos aí um ângulo de 60 graus, como havia dito. Aqui temos um cateto 8 raiz de 3 e aqui precisamos encontrar o valor de x. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Repare que quem é o... Na frente do ângulo de 60 eu tenho cateto oposto, certo? O que está na frente do ângulo é chamado de cateto oposto. E do lado do ângulo, consequentemente, cateto adjacente. Ou seja, se a gente quer encontrar o valor de x aqui, qual é a relação que tem cateto oposto e cateto adjacente? Ou seja, a relação tangente, né? Então a gente tem que a tangente é o quê? Do ângulo, né? No caso, a tangente de 60 graus vai ser quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Só que quem é tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus é raiz de 3. Outra coisa importante é a gente estar bem ligado aos valores lá dos arcos notáveis, né? Que são principalmente os de 30, 45 e 60. Esses são os mais utilizados por nós. Aqui em particular a gente vai usar tangente de 60 graus. Quanto que vale a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Então, raiz de 3, quem é o cateto oposto? 8 raiz de 3. Beleza? Cateto adjacente é o que a gente quer descobrir, que é o valor de x. Agora basta a gente multiplicar cruzado aqui, né? Então eu tenho x raiz de 3 igual a 8 raiz de 3. Então x vale quanto? Vale 8 raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, posso cortar aqui raiz de 3, então encontramos que o valor de x vale 8. Beleza? Bem simples. Aqui no item B, temos um bem parecido também. Só que aqui a gente tem um ângulo de 45 graus e um cateto oposto, que é 6. E aqui a gente tem o valor da hipotenusa, que é x, que a gente quer descobrir. Então, cateto oposto e hipotenusa, a gente está falando de seno, né? Então, aqui o seno do ângulo, seno de 45, né? Então, eu tenho que seno de 45 graus é igual a quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2 igual, quem é o cateto oposto? 6 e x é o valor que a gente quer descobrir, que é a hipotenusa. Agora é só multiplicar cruzado. X vezes raiz de 2 eu tenho raiz de 2x, né? 2 vezes 6 eu tenho 12. Então, agora é só simplificar, né? Eu vou ter que x vale 12 sobre raiz de 2. Porém, temos aqui, a gente não pode ter um número com raiz no denominador. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz desse número, ou seja, raiz de 2, né? Então, eu vou ter aqui 12 sobre raiz de 2, que multiplica raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso dá quanto? 12 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, eu tenho raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, na verdade, isso daqui dá quanto? 12 dividido por 2, eu tenho que é... Então, aqui x vai valer quanto? 6 raiz de 2, né? Beleza. Resolvido o nosso problema. Aqui no item C, temos o seguinte. Novamente, que encontrar
o valor de x, né? E aqui a gente tem dois ângulos de 45 graus e aqui a hipotenusa valendo 6. Então, temos aqui que isso aqui é um triângulo isósceles, né? Certo? Beleza. Então, para a gente encontrar aqui um valor desse ângulo aqui, sendo que esse triângulo é isósceles, a gente, se esse cateto mede 45, mede x, então esse também vai medir x. Sendo assim, a gente tem duas formas de resolver isso aqui. A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ou então a relação seno, né? Porque aqui a gente tem um cateto oposto, certo? Que é x, e hipotenusa. Então vamos aplicar a relação seno aqui. Então eu tenho que seno de 45 graus, né? Aqui é igual ao cateto oposto, x sobre hipotenusa, que é 6. Quem é o seno de 45? A gente viu no item anterior que é a raiz de 2 sobre 2. Repetimos o outro lado. Então isso aqui vai ficar 2x igual a raiz de 2 que multiplica 6, né? Ou seja, 6 raiz de 2. Então, a mesma coisa. Beleza. Então, eu tenho que x é quanto? 6 raiz de 2 sobre 2. Passei o 2 dividindo. Então, x vale 3 raiz de 2, que é a nossa resposta final. Então, bem simples aí, né? Aqui no item D, a gente tem esse triângulo, né? Ou seja, eu tenho um ângulo de 30 graus, um cateto oposto e hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa, então eu estou falando da relação seno, né? Que é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de quem? Desse ângulo, ou seja, de 30 graus. Então, eu tenho que seno de 30 graus é quanto? Vai ficar cateto oposto, né? Que é x, sobre 11 sobre 2, beleza? Só que quem é o seno de 30? Seno de 30 é 1 sobre 2, né? Ou então, aqui eu posso... Vamos substituir primeiro. Seno de 30 eu tenho que é 1 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 2 igual a x, que dividido por 11 sobre 2. Isso daqui vai ficar como agora? Eu vou multiplicar. 11 sobre 2, que multiplica 1 meio, é igual a x, né? Então, 11 sobre 2, que multiplica 1 sobre 2, é igual a x. Então, 11 vezes 1, eu tenho 11. 2 vezes 2, eu tenho 4. Isso é igual a x. Então, x é igual a 11 sobre 4. Beleza? Esse é o nosso resultado. Aqui no item E, o que ocorre? A gente tem um ângulo, né, de 60 graus. E temos aqui uma hipotenusa, né, no caso igual a 9. Aqui tem um ângulo. E aqui a gente tem esse cateto x. Como que a gente vai fazer? Temos esse cateto aqui, no caso ele é um cateto adjacente, certo? Ele está do lado do ângulo. Então, o cateto adjacente e hipotenusa, estamos falando da relação cosseno. Ou seja, cosseno de 60 graus. Quem é cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora basta a gente substituir esses valores. Quem é o cosseno de 60 graus? É meio, né? O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Quem é o cateto adjacente? X. Hipotenusa, 9. Então agora é só multiplicar cruzado. Eu tenho 2x igual a 9. Então x é igual a 9 sobre 2, que é igual a 4,5, né? Beleza? Aqui na letra F, a gente tem uma figura bem mais complexa, né? Digamos assim. A gente tem aqui catetos, né? Tem aqui um cateto raiz de 10, raiz de 2, e precisamos encontrar esse valor de x. E temos esse ângulo também, um ângulo de
30 graus, certo? Qual é a ideia a se fazer aí? Primeira coisa, a gente deve encontrar o valor da hipotenusa, né? Desses dois catetos, ou seja, do cateto raiz de 10 e raiz de 2. Como que eu encontro essa hipotenusa aqui? Basta aplicar Pitágoras, né? Então, vamos calcular o valor da hipotenusa. Vamos chamar essa hipotenusa de P. Então, eu tenho que P ao quadrado vai ser quem? Raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então, P ao quadrado, aqui eu vou cancelar, né, a raiz de ambos. Então, isso aqui dá 12, né? Então, P vale quanto? Vale raiz de 12. Só que para a gente simplificar, quem é a raiz de 12? Se P é igual a raiz de 12, eu posso dizer que P, raiz de 12, pode ser escrito dessa forma aqui, né? 3 vezes 4. Continua da mesma forma. Então, P, eu sei quanto que vale a raiz de 4 aqui, que é 2. Então, P é 2 raiz de 3. O 3 ficou porque eu não consigo extrair a raiz dele. Beleza? Agora, a gente já tem esse valor de P. Então, a gente já tem essa hipotenusa. E repare que essa hipotenusa desse ângulo aqui, na verdade, ela é um cateto desse outro triângulo aqui. Que é o que nos vai interessar agora, né? Ou seja, aqui eu tenho aqui, de frente para esse ângulo aqui agora, esse ângulo de 90, eu tenho o valor de x, que é o que eu quero encontrar. E do lado, o valor de P se torna cateto adjacente, certo? Desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 30 graus. Então, o valor de x aqui que eu quero encontrar vai ser quem? Vai ser o cosseno de 30. Então, eu tenho que cosseno de 30 graus, cateto adjacente, quem é o cateto adjacente aqui desse ângulo? Ele é x, certo? No caso, ele vale P, né? Que é o valor que a gente encontrou. Porque no caso aqui o valor de x é hipotenuso, pois está na frente do ângulo de 90. Então, quem é P que eu encontrei? 2 raiz de 3. Hipotenusa é quem? X, que é o valor que a gente quer encontrar. Agora é só substituir o cosseno de 30. Que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Isso é igual a 2 raiz de 3 sobre x. Agora ficou fácil, só manipular esses valores. Multiplicando o cruzado aqui, eu tenho que x raiz de 3, 2 vezes 2 raiz de 3, eu tenho 4 raiz de 3. Então, x é 4 raiz de 3 sobre raiz de 3. Eu corto a raiz de 3 aqui, então isso me dá 4, que é o valor de x. Esse valor aqui, então, é 4. Beleza? Então, com isso, a gente responde a questão 55. Aqui na questão 56, temos que uma escada de pedreiro de 6 metros está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 60 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada e qual é a distância do pé da escada à parede? Aqui fizemos esse desenho para simbolizar todos esses dados. Então, suponhamos que aqui seja essa escada, né, que está apoiada na parede. Aqui seria a nossa parede, beleza? E daí vamos tentar resolver. Repare que ele nos diz que aqui tem um ângulo de 60, né? E o ângulo de 60 graus. E a escada tem 6 metros. Então aqui eu tenho 6 metros, né? Que é a minha escada que está apoiada na parede. Beleza. Ele quer saber essa distância aqui do pé da escada até a parede, né? Beleza? Esse trecho aqui. Então vamos chamar ele de x. Como que a gente faz para descobrir o valor de x?
Então aqui x vai ser quem? X vai ser o nosso cateto adjacente aqui em relação ao ângulo de 60, porque 6 é a nossa hipotenusa. Então aqui a gente tem a relação cosseno, né? Que é cosseno de 60 graus, que é o cateto oposto, adjacente, desculpa, sobre hipotenusa. Quem é o cosseno de 60 graus? 1 sobre 2. Cateto adjacente vale x sobre 6. Então aqui eu tenho 2x igual a 6. Então x vale 3, né? Beleza? Então aqui eu tenho que x vale 3, que é a distância do pé da escada até a parede. Agora precisamos encontrar a altura, né? Qual é a altura máxima? Essa altura aqui. Então vamos chamar de h. Podemos resolver isso aqui utilizando Pitágoras, ou a gente pode utilizar o seno de 60, né? Porque a gente quer descobrir esse cateto oposto aqui, né? Que seria a parede, e a gente tem a hipotenusa. Então vamos lá. O seno de 60 graus vai ser quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o seno de 60? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é o valor de h que a gente quer descobrir, que é a parede, né? Que seria a nossa altura, né? A hipotenusa vale 6. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter 2h igual 6 vezes raiz de 3. Então, tenho 6 raiz de 3 aqui. Então, h vai ser quanto? 6 raiz de 3 sobre 2. Isso nos dá que h vale 3 raiz de 3. Que no caso aqui é a altura máxima atingida pela escada, de acordo com esses dados que a gente teve. Aqui na questão 57, temos em um trecho de um rio em que as margens são paralelas, um morador à beira de uma das margens avista um farol, situado à beira da outra margem, sobre um ângulo de 45 graus. Beleza. Caminhando 1.400 metros no sentido indicado pela seta na figura, ele passa a mirar o farol sob um ângulo de 60 graus. Devemos considerar que raiz de 3 igual a aproximadamente 1,7 e obtém quilômetros a largura do rio. Beleza, então vamos interpretar esse problema. O observador ele está aqui. Quando ele observa o farol, a 45 graus, certo? Ele anda até aqui sob uma distância de 1.400, né? Metros. Beleza. E ele passa a avistar aqui o farol sob um ângulo de 60 graus. O exercício deseja saber qual é essa largura do rio, né? Desse rio aqui. Certo? Então, ele quer saber essa largura aqui, ó. Então, repare que a gente está formando um novo triângulo retângulo aqui. A gente tem um ângulo de 45 graus, um ângulo de 60 graus. E queremos descobrir essa largura do rio, ou seja, dessa margem até outra margem. Vamos chamar essa largura de L, beleza? Então, repare que, tanto para o ângulo de 60 graus quanto para o ângulo de 45, a gente tem que L é cateto oposto. Desejamos também saber, identificar, né, quanto que vale, no caso aqui, dessa margem até outra margem, a gente tem que a largura. E esse percurso aqui, ó, de onde o observador está até ele andar aqui, 1.400 metros, a gente tem esse espaço aqui, que a gente não sabe, né? Que é x. Então, todo esse espaço aqui, a gente tem que um cateto adjacente, certo? Porque aqui a gente tem que é um cateto adjacente em relação a 45, 1.400. O cateto adjacente em relação a 60 é x. Então, toda essa base aqui é quem? É o cateto adjacente. Então, vamos lá. Vamos descobrir primeiro quanto que vale
temos que descobrir o valor de L, né? Então aqui, a gente tem a largura, que é cateto oposto, e x, que é cateto adjacente. Então, a gente está falando da relação tangente, né? Tangente de 60 graus. Cateto oposto, L, sobre cateto adjacente, que vale x. Quanto que vale a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus vale raiz de 3. É igual a L sobre x. Então, quer dizer que L é x que multiplica raiz de 3. Encontramos esse primeiro valor para L. Agora vamos isso em relação à tangente de 60 graus. Então temos que saber agora em relação ao ângulo de 45, que também vai ser a tangente. Repare que nesse ângulo, esse triângulo retângulo maior aqui, quem é o cateto oposto? Também é L, e o cateto adjacente, no caso aqui, é todo esse pedaço. Vai ser 1.400 mais x, certo? Então, tangente de 45 graus é igual a L, que é o nosso cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 1.400 e x, ou seja, 1.400 mais x. Quanto que vale a tangente de 45? Tangente de 45 é 1. Então, 1 é igual a L sobre 1.400 mais x. Então, L vale 1.400 mais x. Beleza. Essa é a nossa largura que a gente quer descobrir, né? Então, encontramos dois valores para L. L tem que ser igual a L, né? Então, aqui a gente tem que igualar esses valores para encontrar o valor de L aqui. Então, vamos lá. Eu tenho que L é igual a L, que são os dois valores, né, que a gente encontrou. Então, x raiz de 3 é igual a 1.400 mais x. Só que quanto que vale raiz de 3 que o exercício nos deu? 1,7. Então, eu tenho 1,7x, que é igual a 1.400 mais x. Beleza? Então, resolvendo aqui, eu tenho que x é igual a 0,7, né? Vamos reescrever isso daqui. Então, eu tenho 1,7x menos x é igual a 1.400. 1,7x menos x eu tenho 0,7x, que é igual a 1.400. Então, x vale 1.400 dividido por 0,7. Então, quanto que vai valer o meu x aí, então? Então, x vale 1.400 dividido por 0,7 vale 2.000. Então, encontramos aqui, com x igual a 2.000, esse valor de x aqui do nosso esboço, o nosso desenho, né? Então, x aqui vale 2.000. Então, agora podemos descobrir qual é realmente a largura do rio, né? A largura do rio aqui é o quê? Só basta substituir agora o valor de x em uma das equações. L é igual a 1.400 mais x, né? Então, vamos substituir isso daí. Então, vai ficar, eu tenho que L é igual a 1.400 mais x. Então, L é 1.400 mais x, que vale 2.000. Ou seja, o valor de L é 3.400 metros. Beleza? Então, encontramos a largura de uma margem do rio a outra. Só que o exercício nos pede essa largura do rio, né, nesse trecho em quilômetro. 3.400 metros é a mesma coisa que
3,4 quilômetros, né? Beleza? Então, com isso, a gente finaliza a nossa questão 57. Na questão 58, precisamos determinar o perímetro desse paralelogramo ABCD. Perímetro, como a gente já sabe, é a soma de todos os lados, né? Então, temos algumas informações. Temos aqui um ângulo de 60 graus. E na frente desse ângulo, eu tenho que essa altura aqui vale 4 centímetros. E esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui tenho 15 centímetros, certo? Então, precisamos encontrar quanto que vale esse pedaço aqui, né? Para a gente ter um dos dados para fazer todo o perímetro aqui. Então, vamos chamar isso aqui de x. Chamando isso aqui de x, eu posso dizer que se essa base aqui vale, esse pedaço vale x e esse outro pedaço vale 15, esse pedaço todo é igual a esse de cima. Então, esse de cima vale quanto? Vai valer x mais 15, certo? É todo essa parte aqui. E esse lado também é igual a esse, então vamos chamar ele de y. Chamando ele de y. Então, vamos encontrar aqui primeiro quanto que vale esse valor de x. Temos aqui 60 graus e temos um cateto oposto. E x aqui no caso é cateto adjacente, certo? Então, a gente está falando da relação tangente. O que é a relação tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser quem? Tangente de 60 graus. Quem é o nosso cateto oposto? 4 sobre x, certo? Então, aqui agora é só multiplicar. Quem é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 é raiz de 3. Então, eu tenho que raiz de 3 é igual a 4 sobre x. Então, x raiz de 3 é igual a 4. Então, isso quer dizer que x, né, vamos isolar, é igual a 4 sobre raiz de 3. Só que eu não posso ter um denominador aqui com número raiz. Seja um número na sua forma de raiz, né? Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Para a gente tirar esse número aí. Fazendo isso, eu tenho que x vai ser 4 raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu tenho raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? 3. Então, temos aqui o nosso valor de x. Então, x aqui é 4 raiz de 3 mais raiz de 3. Consequentemente, esse pedaço aqui de cima vai ser quanto? 4 raiz de 3 sobre 3 mais 15, certo? Mas vamos encontrar agora o valor de y. Quem vai ser o valor de y aqui? Vai ser quem? Eu tenho aqui a minha hipotenusa, certo? Porque eu tenho esse ângulo, né? Aqui eu tenho um cateto adjacente. Cateto adjacente e cateto oposto, né? Em referência aqui ao ângulo de 60 graus, né? Eu tenho 4. Então, cateto oposto e hipotenusa. Então, é a relação seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de quem? De 60 graus. Quem é o cateto oposto? 4. Quem é a hipotenusa? Y. Então, quem é o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos repetir. Y. Agora, multiplicamos cruzado, né? Então, eu tenho y raiz de 3 é igual a 8. Então, y vale quanto? Vale raiz de 3, 8, né? 8 sobre raiz de 3. Novamente tem o mesmo problema. Então, vamos multiplicar aqui em cima por raiz de 3 e raiz de 3 aqui também. Fazendo isso, eu vou ter 8 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, eu tenho raiz de 9.
Raiz de 9 é 3. Então, encontramos os valores de y e de x. Agora, basta a gente calcular esse perímetro aqui do paralelogramo. Quem é o perímetro? Então, vamos lá. Vamos chamar de P. O perímetro P dessa figura vai ser x mais 15, né? Que essa parte aqui vale também x mais 15, mais y, mais x mais 15, mais y. Então, isso é quanto? Então, P é quem? 2 vezes x mais 15, né? Vamos simplificar. Mais 2y, né? Temos y aqui e y aqui. Então, 2y. Agora, só substituir os valores de x e de y. Então, P vai ser quem? 2 vezes... Que é o valor de x? 4 raiz de 3 sobre 3, mais 15, mais 2 vezes y. Quanto é 2 vezes y? Y é 8 raiz de 3 sobre 3. Acabamos de encontrar aí. Agora é só multiplicar aqui. 2 vezes 4 raiz de 3. Então, eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 8. Então, vai ter 8 raiz de 3 sobre 3. 2 vezes 15, eu tenho 30. Mais 2 vezes 8, eu tenho 16, né? 16 raiz de 3 sobre 3. Agora, vamos somar esses valores. Então, P vale quanto? Eu tenho 8 raiz de 3 mais 30 mais 16. 8 raiz de 3 sobre 3 eu posso somar com 16 raiz de 3 aqui, né? Então, eu vou ter 30 mais... Fazendo essa soma aqui desses dois, eu tenho 24, né? 24 raiz de 3 sobre 3. Podemos simplificar aqui. Então, P vale quanto? Vai valer 30. 24 dividido por 3, eu tenho 8. Então, 8 raiz de 3 centímetros, né? Então, beleza. Por fim, encontramos aí o valor do perímetro desse paralelogramo ABCD. E finalizamos a correção da nossa tarefa 19.